Neste vídeo, nós vamos resolver a questão 1 da série de desafios disponibilizado pela comissão organizadora da UMIF. Eles sempre disponibilizam um simulado, e esse ano o simulado, na verdade, foi uma série de desafios. Já tem a solução lá no site da UMIF, você pode consultar. O que eu vou fazer aqui são comentários sobre essa solução e, quando possível, sugerir outras formas de solução. Então, hoje é dia 24 de outubro de 2020, nós estamos aí a um dia da prova. Amanhã será a prova, então espero aí colaborar para você que está estudando e de repente fica com dificuldade em algum passo. Eu vou esclarecer esses passos aqui. Vamos à questão. Na figura, o quadrilátero ABCD é um quadrado de lado de comprimento 1, sem necessidade de discriminar unidades. Questão de Olimpíada, quer ir direto ao ponto, tá bom? E os triângulos ADE, ABF, BCG e CDH são equiláteros, beleza? É o que está pintadinho de verde. Qual é a área do quadrilátero quando eu ligo a ponta desses triângulos? A primeira opção que eles deram está de solução. A solução está bem escrita, não é só dizer qual é a resposta, não, está bem feita a questão lá, tá? Primeira coisa, eles começam fazendo consideração sobre esses ângulos, sobre esse ângulo aqui, que replica aqui e aqui, tá? Esse ângulo é 150. Esses triângulos aqui são isósceles, claro, esses lados são 1, beleza? E a primeira forma que ele tem, a primeira estratégia de resolução é fazer o seguinte: a área desse quadrado aqui, desse quadrilátero, que eu não sei se é um quadrado ainda, né? A área da figura é igual à área do quadrado mais 4 vezes a área do triângulo equilátero mais 4 vezes a área dos triângulos isósceles. Essa primeira parte você tem, ele trabalha nessa parte aqui. Bom, então aqui de informação que ele tem, ele calcula esse ângulo aqui, 150. Então, o primeiro comentário aqui é como calcular a área de um triângulo quando eu só tenho dois lados e um ângulo entre eles. Beleza? Então, vamos aí a alguns comentários. Como calcular a área de um triângulo nesse formato? Se eu tenho um AB e o ângulo entre AB, como que eu faço esse cálculo? A área do triângulo, sei que é base vezes altura sobre 2. Vou traçar essa altura aqui. Agora, como é que eu acho o valor dessa altura? Se eu olhar para esse triângulo aqui, aqui é B, aqui é alfa, e aqui de verdinho é o meu H, por definição de altura, né, sai do vértice e vem até o outro lado de forma perpendicular, esse ângulo é de 90 graus, por definição. Então, eu posso fazer seno aqui, ok? Que envolve o alfa, o ângulo, o cateto oposto e a hipotenusa. Então, seno de alfa é igual a cateto oposto sobre a hipotenusa. Então, tiro esse B e passo para lá.
Beleza, tem o valor aqui para a altura é b vezes seno. Se eu voltar para a minha fórmula aqui, é A vezes B vezes seno do ângulo entre eles. Isso tudo sobre 2. Então, se eu tenho dois lados e um ângulo entre eles, eu consigo calcular a área, lado vezes o seno do ângulo, sobre 2. Beleza? Então, a primeira forma é isso aí. A segunda estratégia utilizada, é mostrar que isso é um quadrado e usar a fórmula do quadrado, L vezes lado vezes lado. A área é igual a L ao quadrado, onde L é esse lado aqui. Primeiro ele constrói, mostra que de fato é um quadrado, você não pode só sair chutando, beleza? E aí, nesse momento, ele usa a lei dos cossenos. Ele tem esse triângulo em mãos. Aqui vale 1, aqui vale 1, e aqui ele já calculou 150. E ele quer achar esse lado L, beleza? A lei dos cossenos é a seguinte: se eu tiver um triângulo assim, ABC e um ângulo alfa entre eles, é uma generalização do triângulo do teorema de Pitágoras. C ao quadrado é igual a ao quadrado mais b ao quadrado menos 2 vezes a vezes b vezes o cosseno entre eles. Beleza? Então, isso é lei dos cossenos. E aí, nesse caso aqui, ele tem que o L ao quadrado é igual a 1 ao quadrado, que é esse lado aqui, mais 1 ao quadrado, que é esse lado aqui, menos 2 vezes 1 vezes 1, lado vezes cosseno de 150. 150 graus, ao quadrado não. Ok? Então, esses são os pontos críticos que aparecem aí na proposta de solução, já pela própria comissão. Para finalizar, mais um comentário. Em ambas as partes, em ambas as soluções, vai aparecer aqui cosseno e seno do ângulo. E esse ângulo é o quê? 150. Qual é o valor do seno de 150? Não está na tabela. E o cosseno? Dependendo do seu nível, da sua série, você já vai ter visto círculo trigonométrico. Se não, o que é o círculo trigonométrico? A gente pode trazer a noção de seno e cosseno, que a gente vê lá no triângulo retângulo, e marcar esses valores nos eixos aqui de um círculo de raio 1. Então, se eu tenho um ângulo alfa, aqui nesse eixo eu tenho o cosseno de alfa, e nesse eixo eu tenho o valor para seno de alfa. Beleza? Então, aqui nesse eixo eu marco os cossenos, nesse eixo eu marco os senos. Tá, mas por que eu falei disso? Porque se eu refletir esse cara aqui, fazendo uma sopa de letrinhas agora, de cores. Se eu refletir esse cara aqui, ó, botar um alfa aqui, qual é a minha conclusão?
esse cara aqui reflete em relação ao eixo x. Então, esse aqui, para esse ângulo aqui, é menos cosseno de alfa. E aqui em cima mantém o mesmo, é o mesmo seno. Tá? É o mesmo valor. Ah, então eu tenho uma relação aqui. Seno de 180 menos alfa, né, pega 180 e tira alfa, que é esse ângulo aqui, né, que sobra aqui, ele é exatamente o seno de alfa. E o cosseno de 180 menos alfa, ele é igual a menos o cosseno de alfa. Igual a 0,90. Bom, então, seno de 150 é como se é o mesmo do seno de 30, né? Porque 150 é 180 menos 30. Ah, então beleza. Então, o seno de 150 é a mesma coisa que o seno de 30. Por conta disso aqui, seno de 150 é igual a seno de 180 menos 30, que é igual ao seno de 30, que é igual a meio. Aí você desenvolve. E o cosseno de 150 é igual ao cosseno de 180 menos 30, que é igual a menos o cosseno de 30, que é igual a menos raiz de 3 sobre 2. Beleza? Agora sim, com isso, nós temos aí comentado os pontos que, pelo menos ao meu ver, talvez sejam o gargalo aí que represente dificuldade para vocês. Uma terceira possibilidade, da mesma forma que ele propõe lá para você mostrar que isso é um quadrado, de cara você já tem que esses triângulos aqui são todos semelhantes. Tá? Mais do que semelhantes, eles são congruentes. Porque eu tenho um lado, ângulo, lado aqui. Então, se esses caras são congruentes, tem um lado, 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 lado. Aí, quando eu tenho todos os lados iguais no quadrilátero, tem duas possibilidades. Ou esse ângulo é igual, que aí se eles forem iguais, lados iguais com ângulos iguais, eu tenho um quadrado, que é essa questão dele aqui, essa sugestão dele. Bom, ou se esses caras forem diferentes, se eu não conheço esses caras, ou se eles são diferentes, a determinação disso, a definição disso é losango. Então eu posso pensar esse cara como um losango. Aqui é fácil mostrar que são todos os lados iguais, não me importa os ângulos, eu nem trabalho ângulo aqui. A área do losango é igual a diagonal maior vezes diagonal menor sobre 2. Essas diagonal maior e menor quando é um quadrado em particulação iguais, tá bom? E aí eu vou então calcular essa diagonal. Aqui vale 1. Aqui vale quantos? É a altura desse triângulo aqui. A altura desse triângulo, que é um triângulo equilátero, vale quantos? L raiz de 3 sobre 2. L raiz de 3 sobre 2. Bom? É o mesmo princípio que eu usei aqui em cima. Se é equilátero, aqui vale 60. Então, eu posso calcular a altura aqui vale L daquela mesma forma. Tá? Aqui é o meu H. Então, seno de 60 é igual a H sobre L. H é igual a L vezes seno de 60. H é igual a L raiz de 3 sobre 2. Facinho demais. Beleza? Agora o meu L vale 1, então eu vou ter isso aqui. Essas diagonais são iguais, tanto a azul quanto a vermelha, pelo
motivo aqui. Você mostra, você não está dizendo, você está mostrando aqui vale 1, aqui vale L raiz de 3 sobre 2, aqui L raiz de 3 sobre 2, é exatamente igual. Tá bom? Então, 1 mais raiz de 3 sobre 2 mais raiz de 3 sobre 2 é raiz de 3. A diagonal menor, que na verdade é igual 1 mais raiz de 3, isso sobre 2. Fiz a distributiva ali, ficou 1 mais 2 raiz de 3 mais raiz de 3 vezes raiz de 3. Como que é que eu faço? Raiz de A vezes raiz de B é igual a raiz de A vezes B. Bom? Então, raiz de 3 vezes raiz de 3 é raiz de 9, que é igual a 3. Beleza. Então, a área é igual a 3 aqui mais 1, 4 mais 2 raiz de 3 sobre 2. Simplifica aí. Coloco 2 em evidência, né? Fica 2 mais raiz de 3. Letra B, a gente já sabia, porque ele dá as opções lá. A questão aí não é dizer a alternativa correta, e sim discutir os caminhos para a solução. Beleza? Então essa é a primeira questão. Espero que vocês tenham visto lá e tenham surgido algum tipo de dúvida. O que eu sugeri que seria as questões críticas, de fato, possa ter te ajudado. Hoje ainda, vou postar mais vídeos aí sobre esses desafios para você estudar. Então, se você está vendo em outro momento, só procurar, vai ter aí uma playlist OMIF para você estudar e aprender mais sobre Olimpíadas de Matemática.